Está tramitando na Câmara de Vereadores um projeto de lei para tentar mudar as regras do Conselho Tutelar. O projeto foi suspenso por 10 sessões e ele só volta no ano que vem. Para muitos, essa mudança aí ela é incompatível com a atividade do Conselheiro Tutelar, porque no projeto querem colocar a obrigatoriedade, por exemplo, de conselheiro bater ponto. E aí é uma controvérsia. Por quê? Porque os conselheiros fazem atendimento de trabalho externo, eles vão até as residências, fora do horário, durante a madrugada, não existe como regular esses horários. E aí isso seria um dos itens que retira a autonomia dos conselheiros. A Câmara retirou de pauta 10 sessões, vão discutir isso provavelmente no ano que vem. Ângelo Salgueiro repercutiu na coluna do jornal. O Ângelo também já está escrevendo uma matéria nesse assunto. Ângelo, por que tanta resistência em bater ponto? É porque existe uma lei federal que diz a competência do município quando fala em conselho tutelar. O conselheiro, ele tem a independência dele, ele não é ligado a nenhum poder. O que a prefeitura pode fazer, através de legislativo, se quiser ou não, pode ser por decreto, é regular salário, horário, aquela coisa administrativa, questão de férias. Mas nunca interferir no trabalho, porque você nunca sabe quando vai acontecer um evento envolvendo uma criança, né? Então é algo... E além da Câmara estar se metendo numa seara completamente alheia, que ela não tem que entrar, ela está proibindo, por exemplo, fazendo coisas absurdas, o projeto, se eu não me engano, é do Sidney Telles, propondo assim, por exemplo, o conselheiro tutelar não pode criticar a administração, não pode criticar autoridades. E isso, inclusive, em rede social. O que é um absurdo. Quem? O Sidney Telles propondo isso? Está no projeto. Quer dizer, o conselheiro que fiscaliza a prefeitura e cobra dela quando ela não faz o serviço, não vai poder fazer isso publicamente, não vai poder comentar, né? E outra coisa que eu queria deixar bem claro. O conselheiro tutelar, por menos interesse que houve na última eleição, por uma série de razões, ele é mais importante se você botar no papel do que vereador. Que para ser vereador, você põe o nome à disposição e vai atrás dos votos. Para ser conselheiro tutelar, não. Você faz uma provinha primeiro. Tem alguns vereadores de Maringá, se fizesse a provinha primeiro, não passava, não seriam candidatos a vereador. É verdade. Então, assim, temos que respeitar, cada um na sua. A Câmara não tem que regular trabalho de conselheiro. Isso é coisa federal. Eu estava, felizmente, com o Wilson Christian no lançamento do ECA. Então tem coisas que se tem que respeitar. A Câmara está na hora de respeitar, não tem que se envolver no trabalho. Principalmente, por exemplo, você tem que manter uma conduta ilibada, pública, social e particular. Que negócio é esse? Peraí. É uma tentativa de restringir o trabalho do conselheiro tutelar. Motivos fora esse? Não conheço. Mas é absurdo alguém querer fiscalizar o comportamento particular dos conselheiros tutelares. É um absurdo. Pamela Bussolini. Olha, Paulo, me preocupa essa proposta pelo seguinte, é bem isso, o conselheiro tutelar tem mais que estar nas ruas checando situações, denúncias, do que qualquer coisa. Se esse tipo de situação aí, de exigência passa, eu temo de que a gente crie um grupo de conselheiros tutelares que fique dentro da salinha com ar-condicionado e não saia de lá. Das 8 às 18 vai embora. Entendeu? Então, assim, com todo respeito aí à Câmara de Vereadores e tudo mais, mas a proposta não é boa. Eu penso que quem elaborou esse tipo de situação aí não tem conhecimento de como funciona um conselho tutelar, como é difícil dar conta da demanda, né, que é recebida. Enfim, é um absurdo. Agora, estou mais passada com essa informação que o Ângelo trouxe sobre a proposta do Sidney Telles de proibir conselheiro de se manifestar ou cobrar da prefeitura alguma coisa. Eu acho interessante, né? Tem alguns vereadores, é importante a população prestar atenção, alguns até que vêm de instituições religiosas, por exemplo, que não prestam atenção em situações envolvendo criança e juventude, como a gente comentou aqui na bancada, certa vez, tem projeto aí da prefeitura sendo financiada que não cumpre sequer, né, a questão da classificação indicativa, que é um problema, sim, para o direito da infância e juventude, ganhando muito dinheiro para fazer esse tipo de obra, e as pessoas que se dizem, né, puritanas da igreja e tudo mais, falam, já foi, deixa a criança participar de evento erótico, erotizado, né, mas
Aí se levanta com uma questão dessa, como, por exemplo, um conselheiro tutelar fazer uma crítica, fazer uma cobrança. Olha, sinceramente, é de perder a fé no bom trabalho de alguns. Só deixa eu lembrar aqui, vereadores fizeram campanha aberta para conselheiros. Exatamente, eu ia falar sobre isso. Vai lá, quem, Rafael, então? Assim, qual é o medo dele? Dele, porque ele está colocando a proposta, né? Qual que é o medo dele com relação aos conselheiros, né? Nós não repercutimos nada com relação a conselheiro dizendo que deu opinião política, etc e tal. E mesmo que tivesse a opinião particular, né? O que será que os vereadores estão hoje com medo? Será que é porque talvez alguns conselheiros possam vir a figurar como candidatos a vereadores e aí começam a criticar os vereadores, não estão falando, fazendo um trabalho certo, correto, criticando, talvez não seja por causa disso? Enfim, né? Coisas que acontecem dentro da política, mas eu acho isso temerário. Inclusive, falar sobre cartão ponto ou restringir horários, isso aí é um poder discricionário dentro do próprio órgão que é independente. Pode discutir salário, sim, porque realmente é com relação ao orçamento, aí a Câmara tem que legislar sobre isso. Agora, colocar cartãozinho ponto, etc. Não, isso aí já é fora do contexto. Eles querem realmente colocar os conselheiros dependentes da Câmara, né? E aí talvez não dê oportunidade de alguns que hoje são conselheiros a participar da próxima eleição para vereador. Daniel Matos. São vários os conselheiros que a gente conhece de mandatos anteriores, alguns que se elegeram, ô Paulo, e a gente sabe o tanto que trabalham assim, em horários flexíveis, sábado, domingo, à noite. A questão de bater ponto, não acredito que vá mudar nada, é só uma maneira de prejudicar o andamento das coisas. O conselheiro tutelar, ele tem que ser cobrado porque ele foi eleito. E ele foi eleito, ele não foi indicado. Então, quando a pessoa é eleita, então tem que ter um respeito maior. E se ele não está prestando o serviço adequado, tem os órgãos competentes para fazer as denúncias, para fazerem as coisas. Os próprios conselheiros, eles se fiscalizam. Então, assim, acho totalmente inadequado um projeto desse. Os conselheiros tutelares, eles têm que cumprir para aquilo que eles forem eleitos. A opinião deles, o que eles fazem fora dali. Claro que todo político, pessoa pública tem o seu resguardo. Mas é um tipo de projeto que não vejo benefício nenhum. Então, assim, se eles não estão cumprindo, se eles não estão fazendo, então, assim, tem que ter a reunião, tem que ter as coisas ao qual eles são linkados para que ocorra da melhor maneira, porque é uma função extremamente espinhosa, difícil de lidar e, assim, foram eleitos, eles não foram indicados. Então, assim, não tem cabimento uma situação dessa.